A hora é agora. Antonélio, papo reto aqui, hein? Papo reto, Sandra. Você já passou por uma situação na sua família em que foi preciso fazer o inventário, a partilha de bens Sandra, de teve algum uma situação parente? complicada quando a minha avó faleceu, e aí aquela divisão, filho, sempre tem uma confusão, né? Nossa. Um acha que tem mais direito que o outro, aquela coisa toda. E muitas vezes, né, essas famílias, tem custos, né? É caro fazer o inventário e às vezes deixa para lá, não faz o inventário, depois quer fazer essa partilha lá na frente, tem multa. Quem vai falar com a gente hoje é o especialista na área civil, advogado Dr. Newton Rios. Bom dia, Dr. Newton. Bom dia, Sandra. Bom dia, Antonélio. Bom dia, doutor. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo. Verdade. Porque todos nós vamos morrer um dia. Isso é a única certeza que a gente tem, né, doutor Newton? Exatamente, Eu não tô com pressa não, doutor Newton. Também não. Mas já que tem que falar, né, vamos falar desse assunto. Você é a última da fila, né? Eu espero. Mas bom. como que fica Olha, essa partilha de bens, doutor Newton? Falecendo uma pessoa, tem que ser aberto o inventário. O prazo máximo é 60 dias. Passando de 60 dias, começa uma multa progressiva. E assim que for aberto o inventário, o juiz imediatamente vai nomear um inventariante. Aquele inventariante é que vai apresentar as primeiras declarações. Vai apresentar a relação dos bens, imóveis, caderneta de poupança, aplicações, veículos, enfim, todos os bens que o falecido deixou. E vai apresentar também a relação dos herdeiros. Quem são os herdeiros? Em primeiro lugar, herdam os filhos. Em segundo lugar, os pais. Se a pessoa for casada, o cônjuge sobrevivente é meeiro. Então, ele não é herdeiro, ele é meeiro. A metade é do cônjuge sobrevivente, a outra metade é que vai para os descendentes, que são os filhos, ou então para os ascendentes, que são os pais. Certo. Os filhos, independentemente de estar nesse casamento, eles são herdeiros, legítimos. São herdeiros. Porque antigamente o filho fora do casamento só herdava metade do que herdava o filho legítimo. Olha. Pela nova legislação, todos são filhos e todos têm o mesmo direito. Foi equiparado, então. Equiparados. Uma vez que foram reconhecidos, têm o mesmo direito dos filhos que são concebidos dentro do casamento. Para se fazer um inventário, doutor, tem que ter um mínimo de bens ou um único bem já é suficiente para haver esse inventário? Quem tem que fazer o inventário? Tem que fazer o inventário. Pode ser o mínimo de bem que a pessoa deixou. Pode ser um lote de pequeno valor, um veículo, qualquer bem de pequeno valor tem que ser feito o inventário. Será calculado o imposto que chama ITCD sobre esses bens que o falecido deixou. Então, assim que for feito o cálculo pela Fazenda Pública, que é ela que avalia os bens, a pessoa que é o inventariante terá que pagar esse ITCD para dar prosseguimento ao inventário. Certo. Agora, quem pode abrir o inventário? Se a pessoa que faleceu era casada, essa pessoa, deixando aí o viúvo, ou no caso uma viúva, o cônjuge sobrevivente que terá que abrir o inventário. Se ele não abrir, qualquer dos filhos pode abrir. Agora, muito importante também, Sandra e Antonelli, se ninguém da família abriu o inventário, mas aquela pessoa que morreu deixou uma dívida, aquele credor, mesmo não sendo da família, pode pedir a abertura do inventário, porque ele quer receber o dinheiro dele, que ele prestou para o falecido. A gente acha que então, morrendo a dívida morre também, então não morre. Que pode abrir o inventário. Um credor também poderá requerer a abertura do inventário, é o que determina o artigo 987 do CPC. Então, qualquer um pode abrir um inventário se ele tiver um crédito com aquele falecido. Doutor Newton, o senhor falou da questão do cônjuge. Se esse falecido teve em vida um relacionamento extraconjugal, como é que fica, de acordo com o Código Civil, participação desse amante na partilha dos bens? Muito importante a sua pergunta. Se a pessoa faleceu em estado de casado, não houve rompimento do vínculo matrimonial, o relacionamento que ele teve fora, essa concubina, essa união estável, não vai ter direito nenhum, porque a lei protege a família. Ah, tá. Agora, se ele já era separado e teve um relacionamento fora do casamento, depois de que separou e teve um relacionamento, uma união estável,
tudo que ele adquiriu durante a convivência da união estável, essa pessoa que morou com ele vai ter direito. Uhum. Inclusive, eu já tive um caso em que um senhor faleceu, ele tinha uma namorada, uma companheira, e tinha com ela uma filha de 10 anos. Uhum. Mas ele não separou da esposa legítima, continuava casado. Com o falecimento dele, essa filha que ele teve fora do casamento vai ter direito A herança. à herança, mas a concubina não. A Porque mulher. ela Filha, não era no caso. casada com ele e a lei protege o casamento. Uhum. E nesse caso também o mesmo valor que os filhos do casamento têm, né? Do legítimo. Exatamente, Equiparada Antonelli. também. Mesmo valor, exatamente. Vai ser dividido em partes iguais. Esse casamento, ele tem que ser no cartório, ele tem que estar legitimado no civil e tudo, ou não? Só uma união de 20 anos, por exemplo, mantém essa família, tem um caso extraconjugal. Aí configura essa família como união estável de muitos anos? Não, se ele for casado, não. A união estável, ela é muito clara. União estável é assim, é a mulher que mora com o homem solteiro, viúvo ou divorciado. Solteiro, viúvo ou divorciado. Com o casado, não. Não tem valor jurídico essa união estável, porque ele ainda continua casado e não fez o divórcio. Então, não é reconhecida como união estável. Agora, vamos admitir que ele sendo solteiro, viúvo ou divorciado, é bom procurar um advogado e fazer uma escritura de união estável. Eu, inclusive, tenho feito vários aqui no meu escritório, porque aí, futuramente, para gerar direitos, é preciso provar essa união estável. Certo. E para provar, tem que ser essa escritura pública feita em cartório. Então, falecendo a pessoa para ter direito junto ao INSS, isso é uma prova inconteste para que ela tenha direito a receber a pensão junto ao INSS. Doutor Nilton, para fugir, às vezes, dessas taxações, Do inventário, impostos aí né? sobre a O fortuna, que fazer? A gente... Não adianta apresentar declaração de pobreza, não existe gratuidade para pagamento do ITCD. Isso aí é uma obrigação. O Estado parcela até 60 meses com juros, mas não perdoa. Então a dívida junto ao Estado, junto à Fazenda Pública, tem que ser paga, o ITCD. Mas se ele pedir um financiamento de 60 meses, assim que pagar a primeira parcela, o inventário continua e poderá terminar mesmo antes de ele pagar todas as parcelas. E em vida, a gente pode fazer doações para ficar livre desse inventário ou não? Olha, muito boa sua pergunta, Sandra. Isso aí chama testamento. A pessoa pode fazer um testamento para evitar uma briga futura. Ou então fazer uma doação. São duas coisas, doação e testamento. A doação você faz em vida e transfere aqueles bens. A doação você não pode voltar atrás, ela não retroage. Agora o testamento, a vantagem do testamento é que ele pode ser aberto em qualquer época e a pessoa pode modificar o testamento, pode renunciar ao testamento. E a doação não. Você fez a doação, não pode mais arrepender-se. E o testamento você pode arrepender. No testamento só vai pagar a taxa quando for aberto o testamento. Agora, a doação em vida não tem jeito de fugir também a taxa de ITCD. Doutor, e se alguém quiser questionar essas doações após a morte do dono dessa fortuna aí, ou desses bens, alguém pode questionar? Existe Pode. alguma possibilidade de se reverter esse quadro, doutor? Pode. Pode, por exemplo, a pessoa pode alegar, um dos herdeiros que se sentiu prejudicado, alegar que quando a pessoa fez o testamento ou fez a doação, estava incapacitada mentalmente para fazer aquela doação. Não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. E pode alegar também que a pessoa foi, diante da sua fragilidade, uma pessoa idosa, muito frágil, pode alegar que ela foi pressionada, foi coagida a fazer aquela doação. Então pode questionar sim. Também, né? É. A gente vê muito isso nas novelas, mas isso é coisa de vida real, Vida né, real, gente? mais comum do que a coisa gente de vida real imagina, né? também. Exatamente. Doutor Nilton, divulga pra gente um contato seu, telefone ou site? Pois não, Sandra. Olha, quem quiser fazer um contato comigo, nós somos aqui especialistas em inventários também. Meu telefone é o 3304 4000. Repetindo, 3304 4000. Meu escritório fica na Rua Caldas, número 99, no bairro Carmo Sion.
Aos ouvintes da Rádio Globo, meu cordial bom dia e até a próxima oportunidade. Um abraço, Sandra. Abraço. Um abraço, Antonelli. Um abraço, doutor. Um grande abraço, doutor Newton muito Rios, obrigado. advogado especialista na área civil, conversando hoje aqui com a gente. Um grande abraço e até o próximo encontro. Muito obrigado, Sandra. Até o próximo.